E a Juliana escreveu recentemente um informativo, né? Uma orientações Olha. pela AMIB, é isso, Ju? Isso. Conta um pouquinho para nós. Então, eu já me deparei com essa situação diversas vezes, né, aqui em quase 10 anos, já bati em muitas portas que me disseram: "Mas aqui eu não tenho PAV, né, não preciso de dentista". Talvez porque a primeira publicação oficial da Anvisa ali foi inserindo a odontologia na prevenção de PAV. Mas a gente tem vou até aproveitar aqui o gancho para falar de como as infecções em cavidade bucal se propagam, né, para a ordem sistêmica. São de 2 formas, Ju. Uma é pela via broncoaspirativa, que é essa, né, o conteúdo bucal contaminado vem aqui através das vias respiratórias, invade lá o pulmão e tende a levar uma infecção extrabucal, que é uma pneumonia, né. Mas tem a outra via, que é a hematogênica. Então essas bactérias caem na corrente sanguínea e também podem se depositar, infeccionar, gerar uma sepse, né, com repercussão em outros órgãos. Então a gente já traz essa informação, né, mas ainda encontramos muitas equipes fechadas, sem essa mentalidade linda da Verdade. multidisciplinaridade, né. E aí o que que a gente fez? A gente pega o limão e faz uma limonada, né, vamos parar e criar um informativo que a gente escreveu, doutor, chancelado pela AMIB-DF, Ótimo. né, trazendo para a equipe médica, para a equipe multi, qual é o papel do dentista, em que a gente pode contribuir, né. Então a gente trouxe ali prevenção de lesão, desde prevenção de lesão, desde a própria PAV, até, eh, melhoria no aporte calórico de um paciente, de repente idoso, usuário de prótese, que antigamente o idoso ia para UTI e guardava a prótese, deixa em casa, né. E agora com o dentista na rotina, eu consigo ajustar essa prótese, eu consigo ajudar a minha fono num processo de trabalho de disfagia, né. Eu consigo ajudar a minha físio num vedamento melhor da VNI quando eu tenho um paciente com prótese. Então essa visão ali da rotina, né, que a gente trouxe para mostrar para a equipe médica, que não é só isso, né, tem muito a ser feito, né. Então identificação de lesões, esses pacientes, os pediátricos, que não conseguem muitas vezes, né, reportar a dor, a infecção, os pais às vezes desconhecem, a equipe médica de repente não identifica, né. E a gente consegue, às vezes, identificar precocemente, evitar um quadro séptico, né, diminuir um quadro álgico, diminuir o custo com antibiótico e com, analgesia também. A laser terapia, por exemplo, é uma grande aliada Tempo de na analgesia, internação, tempo né. de internação, né, então tem um benefício muito grande para o sistema em si. Você falando, Juliana, sempre me vem várias imagens assim, retrospectivas, ó, TDB, né, não é quinta, hoje é segunda, mas me vem várias situações que eu vivenciei com a equipe assistencial, com a equipe de enfermagem, atuando como enfermeira, que em situações entubou o paciente, a primeira coisa, vamos mandar o paciente, a família levar a prótese para casa. E aí, quando volta, né, Ju? Não volta, a prótese não volta. Primeiro que a equipe não quer perder, então ela fala assim: não, deixa em casa, quando ele for de alta, traz de volta. Na criança, às vezes a criança está iniciando, né, saindo os dentinhos, os primeiros dentes, né, doutor Mário, está com dor. E aí, essa intervenção, esse olhar da odontologia, para entender quando a prótese volta, quando é o melhor momento de ter uma intervenção dentro da unidade de terapia intensiva é extremamente relevante. Pode falar, doutor Mário, Quando por a dor é favor. relacionada à doença pela qual ela está internada lá, ou, por exemplo, a nascimento de dentes, no Pois caso das é. crianças, Uhum. hipercialorreia, que Sim, vocês a gente atuam faz. também, e a gente Uhum. tem pediatria tem muito paciente hipercialorreico, Aí faz com pneumonia de cefalopatia e repetição. tal. A gente já tratou com toxina botulínica um paciente que fazia pneumonia de repetição, internações prolongadas e constantes, né, e aí, de repente, conseguindo um manejo salivar, né, desse cialorreia, e ajudando também ali a família, dando suporte na higiene, fazendo as raspagens, controle periodontal, ele tem uma melhora significativa nesse pneumonia recorrente, né. Uhum, sem dúvida nenhuma. Laser terapia profilática, que eu não Isso, sei a diferença de um e outro, Juliana, talvez você possa até falar um pouquinho aqui pra gente, sim. Interessante. mas sim, existe laser terapia profilática para paciente com lesão em mucosa. Isso. Isso para os pacientes oncológicos é muito importante. Quando eu falo assim, que o médico não identifica, não é porque o médico é ruim, não, é porque ele A está gente treinado para a outras nossa coisas. formação, E né, não para assim. ver lesões pequenas e específicas, que elas são pequenas agora, às vezes passíveis de profilaxia, um pouco maiores, já passíveis de tratamento, mas que depois elas viram uma mucosite, uma sepse, essas coisas. Eu falo
falando como enfermeira, pela enfermagem, nós temos lá na prescrição de enfermagem, higiene oral 3 vezes ao dia. Mas muitas situações, uma higiene oral inadequada, porque nós não temos a formação que vocês têm, o olhar específico, né, para a cavidade oral, para entender que aquela situação pode ter um impacto muito maior lá na frente, né, sistêmico, uma mucosite oral, uma inapetência, pode até impactar numa passagem de sonda nasoentérica, porque esse paciente não vai conseguir, né, deglutir. Então, é pela nossa formação, vocês são os especialistas, né?